Profeta Isaías, capítulo 38, e o versículo 1, é um texto bem conhecido, mas eu quero pensar com a história desse rei e desse momento em que ele viveu, até mesmo para nós entendermos o direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Versículo 1 diz assim: naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Tome o teu assento adorando ao Senhor Jesus. Essa é uma história que sempre me chama a atenção, e o Senhor já falou várias mensagens acerca desse capítulo no meu coração. Não quero estar usando essa ministração na história deste homem como pai, mas eu quero pensar um pouco o que realmente passou no coração desse rei, e pegar um gancho aí do testemunho dessa jovem para a nossa reflexão. Queridos, é difícil quando você vive crises no exterior, e muitas das vezes você tem que administrá-las, e quando nesse contexto você se depara com outro cenário em que está ali acontecendo algo, conforme essa jovem mesmo passou, onde ela tinha pouquíssimas horas de vida se não tomasse alguma decisão. E é tudo de Deus. Eu não sabia, e nós vamos usar um pouco desse testemunho também dentro dessa palavra, porque é algo de Deus muito lindo. Como nós lidamos então com as crises que nós estamos vivendo dentro de nós, se o que nos cerca também às vezes são momentos de adversidade. A história desse rei é um tanto difícil, porque não obstante momentos de conflitos e de guerra que esse homem está vivendo, agora ele tem que se deparar com uma situação. Na verdade, um profeta que vai até a sua casa, que vai até o seu palácio, e já depara de cara esse versículo em que nós acabamos de ler: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. É difícil, irmãos, recebermos uma profecia como essa. Às vezes poderíamos até mesmo, se tivéssemos recebido, talvez olhássemos e disséssemos: será que realmente essa profecia é para mim? Mas eu quero pensar com vocês alguns meios que Deus usou na vida desse profeta. Se você está lidando, se você está aqui neste lugar, nessa casa em que nós nos reunimos para glorificar o Senhor, para celebrar o nome do Senhor, e se você está enfrentando um momento de crise, eu quero dizer algo da parte de Deus. Essa palavra é para o teu coração, porque grandes coisas o Senhor vai fazer aqui neste lugar, e através da tua vida o Senhor vai ministrar grandes coisas em nosso meio. A primeira coisa que eu identifico rapidamente, não somente nesse versículo, mas nessa história, e eu quero pensar não somente no versículo, mas eu quero pensar nessa história. Há pelo menos outros dois relatos dessa história. O livro das crônicas e o livro dos reis também narram parte dessa história. Então esses três histórias, esses três livros, nós podemos entender um pouco o cenário que esse rei estava vivendo. E a primeira coisa que eu olho para a história deste rei é que no momento de adversidade, que ele conseguiu identificar muito rápido, nesse momento de crise, nesse momento de adversidade, é que Deus quer usar muitas das vezes em nossas vidas, é acerca da nossa vida de oração. A primeira coisa que esse rei ele toma e ele entende é que ele precisa tomar uma atitude. E a atitude, quando ele tem, não é tão somente justificar para o profeta, não é tão somente de repente de tentar convencer o profeta, dizendo: profeta, faz alguma coisa por mim, olha, eu fiz isso mesmo, alguma coisa, ou tentar justificar algum erro. A primeira coisa que esse rei ele toma e ele faz é que o profeta entra na tua casa, entra no teu palácio, entra no teu quarto, profetiza para ele, vira as costas e vai embora. Mas ele, dentro daquele cenário de crise, ele tem consciência de uma coisa: eu preciso orar. Oração essa que mudou toda a
história deste homem. Eu não quero falar sobre as atitudes dele depois, mas eu quero falar desse cenário, nesse exato momento. A vida de oração. Porque, irmãos, é muito duro na nossa vida. E eu quero, como eu disse, o testemunho dessa jovem. Somente ela e Deus sabe quando esse médico entra e diz assim: minha filha, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Basicamente o médico está querendo dizer isso para ela. Você não está entendendo, eu preciso tomar uma atitude. A minha atitude é: eu vou tentar salvar você, porque dentro de poucas horas você vai morrer. E se você vai morrer, a criança obviamente também estará morta. É difícil quando nós deparamos com um cenário desse. Talvez o cenário que você está lidando não é um cenário de enfermidade para a morte, mas é um cenário de enfermidade espiritual para a morte. E essa palavra é para você, porque se você entendeu bem o testemunho dela, ela disse que quando recebe, ela começa a clamar a Deus. Ela começa a orar: Deus, me perdoa. Ela começa a suplicar a Deus que tem o controle da vida, não somente pela vida dela, mas pela vida que está sendo gerada dentro dela. E a oração também mudou a história dessa jovem. É por isso que ela está aqui nessa noite, celebrando ao Rei da vida, ao Deus que tem a vida no controle das suas mãos. Dentro desse texto, nós vamos deparar com alguns versos, porque ele vivia um momento difícil, porque a sua vida havia chegado no limite, a ponto de ele dizer no versículo número 12: a minha habitação, ela já foi arrancada e arrebatada de mim, qual tenda de pastor enrolei como um tecelão a minha vida, ele me corta do tear, do dia para a noite, tu darás cabo de mim. Irmãos, o rei, ele depara com um outro cenário também, porque ele é muito jovem, ele tem 38 ou 39 anos, e ele recebe uma sentença. Ele depara com um cenário também que, não obstante esta jovem já tinha uma filha, mas esse rei não tinha uma geração, esse rei não tinha um sucessor. E uma das coisas que mais nos intriga a humanidade, é saber às vezes que você não deixou uma sucessão. Não obstante deixar uma geração, mas também deixar uma geração que teme ao Senhor. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu estava orando e eu falava exatamente isso ao meu Deus: Senhor, eu não coloco somente a minha vida e a vida dos meus filhos diante de Ti, mas eu coloco a minha geração diante de Ti. Senhor, e aqui enquanto orava eu dizia: Senhor, a minha geração, ela vai estar nascendo do Teu altar, porque ela vai estar Te servindo durante toda a existência no Teu altar. Se vai ser pastor ou não, mas vai estar servindo no altar. Porque se tem uma coisa que o Senhor tem ministrado muito no meu coração, e eu tenho pensado muito nisso, não é acerca da minha vida, mas eu penso acerca da minha geração. Quando eu penso em geração, os meus cuidados, o meu policiamento da minha vida no hoje, ela é muito maior, porque qualquer atitude que eu tomo hoje pode destruir a minha geração. Então tome cuidado nas suas escolhas, o que você fala, o que você faz, porque as suas escolhas, o que você faz, o que você fala, pode atingir a tua geração. E ele se depara com isso. Mas ao versículo 14, ele chega a dizer como essa jovem foi tudo de Deus, porque o testemunho dela era como se fosse um outro capítulo aqui, ó, continuando. Porque o versículo de número 14, a Bíblia diz assim que ele começa a dizer: eu soltava fracos gemidos de dor, como uma andorinha, e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o céu. Ó Senhor, estou sofrendo, salva-me. Está entendendo o caminho dos nossos milagres? Está entendendo o caminho para que nós possamos viver o milagre de Deus nas nossas vidas? O caminho, meu irmão, não é estar na igreja por estar, porque você pode estar aqui na igreja, mas você pode não estar cultuando ao Deus que tem o controle de todas as coisas.
O segredo é termos uma vida de oração. Porque quando eu tenho uma vida de entrega a Deus, automaticamente o estar na igreja, eu já crio aquele ambiente rapidamente, que continue sendo uma oração ao nosso Deus, sincera e verdadeira. Porque se tem uma coisa que o nosso Deus sabe, é que Ele sonda os nossos corações, e Ele sabe de tudo que acontece no teu coração e nos teus pensamentos no exato momento. Deus coloca um recurso para mim e para você. Deus sempre colocará recursos diante de nós. E esses recursos, Ele envolve a nossa vida de oração. Portanto, se você não tem tido uma vida de oração, em nome do Senhor Jesus, ainda hoje, comece a fazer uma aliança com Deus e comece a assumir compromisso, porque o Senhor quer operar o milagre na tua vida, e o milagre virá na tua vida através da oração. Há momentos, irmãos, da nossa caminhada de fé, que a gente se depara com uma parede como essa, que não tem porta. Mas a oração ao Deus que tem o controle de todas as portas, diz que abre porta onde não tem porta. Por quê? Porque Ele é o Deus de milagre. Outra coisa linda que eu vejo, que Deus faz, eu quero correr um pouco mais, porque ainda temos a ceia do Senhor, é que Deus, Ele usa os seus profetas. Vai no amém? Aleluia. Deus usa os seus profetas, irmãos. Deus tem usado profetas aqui neste altar. Deus tem usado profetas na tua casa. Deus usou profetas lá no hospital onde essa menina estava, com todo carinho. Chamou ela assim de menina, como filha, porque é uma filha espiritual. Se é filha dessa igreja, a nossa filha também, nós já queremos dizer que te amamos, filha. E Deus tem coisas grandes na tua vida, como todos que aqui estão. Então Deus vai usando os seus profetas. A questão é, se o rei Ezequias não desse ouvido à voz do profeta, ele teria morrido. Ele está morto. Ele não está vivo até hoje. Mas ele teria morrido naquele exato momento, se ele não tivesse dado o ouvido à voz do Senhor. Ele morreu depois, sim, mas primeiro ele foi curado. Eu vou estar falando sobre isso. Ele teve filhos, teve uma geração. Não quero falar sobre isso, porque é um outro contexto. E depois, lá na frente, quando Deus aumenta os anos de vida dele, 15 anos, é que ele veio falecer. Mas ele viveu mais 15 anos. E nesses 15 anos ele pôde construir a sua família e também uma descendência. Deus tem algo na tua vida, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se atentamente ouvires a voz dos profetas que Deus tem levantado. E são muitos os profetas que Deus tem levantado nos últimos dias. Se você começar a refletir, e você vai perceber que Ezequias, quando ele recebe a advertência de Deus, ele rapidamente, ele parte para uma dependência de Deus. O livro das Crônicas, no capítulo 32, o versículo 25, a Bíblia diz assim: mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Isso não lhe parece familiar? Essa menina chegou a compartilhar no seu testemunho algumas ações. Antes de saber o que ela estava gerando no seu ventre, ela tinha atitude de como ela mesma disse, falou muitas coisas para o Senhor. Mas através de uma crise que ela enfrentou, o Senhor permitiu que aquela crise, ela pudesse se aproximar, e hoje estava aqui, diante do altar do Senhor, restaurando a sua aliança com Deus, que tem o controle da vida. Às vezes Deus permite situações em nossas vidas, porque Deus quer tratar com o nosso orgulho. Porque se nós não nos descermos a olaria, se nós não descermos nas mãos do oleiro, nós somos pessoas orgulhosas. E não podemos, não adianta queremos apontar o dedo, porque o dedo é apontado para nós mesmos. Nós somos orgulhosos. Mas se existe algo que Deus sabe fazer, Ele sabe tratar com orgulhosos. Ele sabe como levar o orgulhoso para a olaria. Ele sabe como tratar com esse vaso. Sabe por quê? Porque eu e você somos um vaso nas mãos do oleiro. Entenda uma coisa, Ezequias se tornou orgulhoso. Deus permitiu uma enfermidade na vida dele. Deus usa o profeta para falar com ele: olha, põe a tua casa em ordem.
E é lindo, porque dentro desse contexto, dentro desse cenário de crise, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ezequias, Deus viu as lágrimas de Ezequias, e Deus antes manda o profeta, antes mesmo que ele saísse do palácio real, Deus fala com o profeta, volta lá e diz para ele, que eu estou acrescentando os anos de vida dele. Irmão, entenda uma verdade, existe um Deus no céu, que age na terra de uma forma sobrenatural, e quando ele age, a mente humana não consegue entender, porque a mente humana não consegue compreender as coisas do Espírito. Paulo fala sobre isso na Epístola aos Coríntios. Então entenda uma coisa, quer entender como é que funciona a coisa? Vai para a oração, vai ouvindo o direcionamento de Deus. Entenda uma coisa, Deus tem um plano específico na tua vida, e o plano de Deus ele é bom, o plano de Deus é perfeito, o plano de Deus é agradável, o plano de Deus é excelente, o plano de Deus é tão lindo em nossas vidas, que a mente humana não consegue compreender qual é o plano e a vontade do Senhor. Mas para isso eu e você temos que aprender a ouvir a voz do Senhor sobre as nossas vidas. Às vezes palavras duras vêm. É difícil ouvir palavras duras? Mas é necessário na nossa caminhada de fé. E é através dessas palavras que vai moldando o nosso caráter, que vai lapidando as nossas vidas. Então quando você receber uma palavra dura da parte de Deus, começa a olhar para dentro de si mesmo e dizer, Senhor, o que precisa ser lapidado em mim? Qual é a área da minha vida que está ficando arrogante? Qual é a área da minha vida que está se tornando dura? Qual é a área da minha vida que não consegue mais entender e compreender a tua voz? Porque uma coisa é certa, irmãos, e eu vou aprender na história deste homem, do rei Ezequias, é que Deus sempre nos dará um sinal. Sempre o Senhor irá criar um sinal. O versículo 7 do livro do profeta Isaías que nós lemos, a Bíblia diz assim no versículo de número 7: este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Versículo 8: farei a sombra do sol retroceder os 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acaz, e a luz do sol retrocedeu 10 graus que tinha avançado. Mas é interessante que o livro de Reis, no capítulo número 20, o versículo número 8, diz assim, nos dá mais detalhes acerca desse sinal. Versículo 8, 9, 10 e 11 diz assim: Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que hoje há 3 dias subirei ao templo do Senhor? Porque Deus havia dito a ele que daquele dia Deus estava acrescentando os anos, que dentro de 3 dias ele estaria no templo adorando ao Senhor. Versículo 9, Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias, versículo 10, como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Versículo 11, então o profeta Isaías clamou ao Senhor. Amém? E este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acaz. Irmãos, esse teu Deus, ele é lindo. Se tiver que parar o sol, voltar o sol, segundo o que a ciência explica, porque a Bíblia diz que Josué ora, o sol para, mas nós sabemos que é a terra que gira em torno do sol. Irmão, se tiver que parar o sol, parar a terra, Deus faz, e o certo é que Ele faz, e não adianta queremos explicar o que Ele faz, porque conforme sempre eu digo, milagres não se explicam, mas milagres acontecem. O médico, o objetivo dele era tão somente salvar essa jovem, mas o grande milagre de Deus está lá. Ela está com essa criança nos braços, e todas as vezes que ela olhar, as pessoas olharem para ela, vai dizer o quê? Deus conosco. Ali vai o Deus conosco, amém? Esse é o significado de Emanuela, Deus conosco. Por onde essa criança passar, as pessoas estarão vendo o quê? A presença de Deus, e é isso que Deus estará fazendo na tua vida, na minha vida. Agora esteja atento aos sinais. Essa jovem esteve atenta ao sinal de Deus para a sua vida, e tomou uma atitude rapidamente ela correu aos braços do pai.
Nessa noite o Senhor está lhe dando um sinal. Essa palavra pode ser um sinal na tua vida, porque Deus ainda continua nos dando sinais. Deus sempre vai manifestar através de sinais no meio do teu povo, não importa como, se é em sonhos, como Deus ficou mostrando a essa jovem, como ela mesmo disse aqui hoje, que havia tido vários tipos de sonhos. Eu não sei, irmão, eu sei de uma coisa, é que eu quero estar sempre atento aos sinais de Deus. Se é uma estrela que se movimenta de um lugar para outro, se é um meteoro que se movimenta de um lugar para outro, não importa, se é uma paz do Senhor, se é um sorriso, se é um abraço, não importa. O que importa é que eu quero estar atento aos sinais de Jeová, porque Ele manifesta em nosso meio. Qual é o sinal que Deus tem manifestado na tua vida? E talvez você não tenha conseguido e não está entendendo os sinais de Deus para a tua vida, porque Deus ainda continua nos dando sinais. Deus ainda continua usando os sinais como instrumento nas nossas vidas. A Bíblia diz que o próprio profeta Isaías dá conselho ao rei Ezequias, que ele possa pegar folha de figo e colocar sobre a sua ferida, sobre onde ele estava sentindo as dores. E a Bíblia diz que depois dos 3 dias ele estava no templo adorando ao Senhor. Agora, foram as folhas que curaram o rei Ezequias? Não, foi a mão forte do Senhor. Irmão, Deus sabe como trabalhar na tua igreja, Deus sabe como trabalhar no teu povo. Então receba da parte de Deus, peça um sinal. Quando eu estava orando a Deus, que estaria aqui hoje ministrando a palavra do Senhor e pedindo ao Senhor para que pudesse trazer uma palavra específica, o Senhor falava ao meu coração que estaria dando sinais ao seu povo. Por quê? Porque Ele se manifesta através dos sinais. Agora entenda uma verdade, noiva do Cordeiro, Ele vai manifestar os sinais. Agora, assim como essa jovem que viu o sinal e ela teve uma atitude como o rei Ezequias, que caminhou na fé, você também tem que caminhar na fé. Até quando você vai continuar na dureza do seu coração? Até quando você vai continuar incrédulo ao direcionamento de Deus, ao agir de Deus? Até quando você vai continuar insensível à manifestação do Espírito Santo? Até quando você vai continuar não dando ouvido à palavra do Senhor? Porque a restauração de Ezequias teria que passar através da sua fé. Deus usou a oração de Ezequias, Deus usou o profeta na vida de Ezequias, Deus usou um sinal no relógio de Acaz, Deus usou uma pasta de figos na vida de Ezequias. Irmãos, não importa como, o que importa é que Ele faz, o que importa é que Ele continua fazendo, e Ele vai continuar fazendo no meio do teu povo. A Bíblia nos conta a história de Naamã. Naamã também, quando ele vai conversar com o profeta, é interessante que ele criou todo um cenário, e o cenário não acontece nada do jeito que ele, nem Eliseu saiu para atendê-lo. Mas o certo é que Deus usou o profeta. Primeiramente é bom lembrar que Naamã reconhece o direcionamento da jovem que deu o direcionamento para ele, e ele vai buscar esse profeta. Mas quando o profeta fala para ele que ele tinha que mergulhar no Rio Jordão, o que é que nós aprendemos e nós sabemos disso? Se ele não tivesse cumprido com os mergulhos, ele teria sido curado? Não, ele não teria sido curado. Sabe por quê? Porque ele não deu ouvido aos sinais. Os 10 leprosos, quando eles são curados por Jesus, o Senhor Jesus lhe dá uma missão: vão e apresentem ao sacerdote. Se eles não fossem ao sacerdote, eles não teriam sido curados. Entenda uma coisa, irmãos, Deus sempre estará manifestando a tua presença de uma forma muito especial. Lá no tempo de Moisés, a vara que floresceu, no tempo de Moisés, as serpentes no meio do deserto que iam picando o povo, ia matando o povo. Deus levanta uma serpente, fala para Moisés, para ele levantar uma serpente de bronze no meio do arraial, e todo aquele que fosse picado pela serpente, que olhasse pela serpente de bronze que estaria sendo levantado no meio do arraial, não iriam morrer, iria ser curado, mas tinha que olhar. E essa serpente representava Jesus sendo pendurado na cruz do Calvário. E a salvação, ela vem de que forma? Quando nós olhamos para o Calvário. A salvação, ela vem quando nós reconhecemos que aquela cruz, quem tinha que ser levantado nela, era eu e era você. Primeiramente é isso, entenda isso. Se você não reconhecer
que realmente você era merecedor, que eu era merecedor de ser levantado na cruz do Calvário, não tem como eu desfrutar da graça de Deus, da salvação. Eu só recebo a graça, eu só desfruto da graça de Deus, eu só desfruto da salvação quando eu reconheço que aquela cruz era para mim. Eu sim deveria estar ali levantado, porque aquele ladrão que estava ali ao lado do Senhor, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, parafraseando as falas dele, ele diz assim: Senhor, eu não sou digno de te acompanhar para onde o Senhor vai, mas uma coisa que vai me trazer paz nessa hora da morte. Estou parafraseando a fala dele. Mas uma coisa que vai trazer paz ao meu coração nessa hora da morte é que aonde o Senhor estiver, se o Senhor se lembrar de mim, ele estava dizendo: eu estou feliz, eu vou morrer feliz. Porque ele sabia que aquela cruz era para ele, ele tinha que estar ali. E ele estava ali sendo pendurado porque ele merecia aquela cruz. Mas é lindo porque a primeira pessoa que vai povoar o paraíso, o lugar de descanso, é esse homem. Porque Jesus olha para ele e diz assim: hoje mesmo estarás comigo hoje mesmo estarás comigo Sabe o que eu aprendo com isso também, irmãos? Não desista das pessoas. Jesus não desistiu de um ladrão, e a primeira pessoa que entrou no paraíso foi esse ladrão. Por quê? Porque Jesus não desperdiça os seus. Às vezes nós, com os nossos orgulhos, nós desprezamos situações, mas nesta noite, em nome de Jesus, eu quero convidar a igreja do Senhor a se colocar de pé. Porque o Senhor está dando sinais aqui. O Senhor tem falado com o teu povo. E a primeira coisa, os sinais que Deus está dizendo para nós é: reconheça que você tem que voltar a ter uma vida de oração. Reconheça que você precisa tomar uma atitude acerca de uma vida de oração. Irmãos, muitas pessoas não têm tido vida de oração com Deus, porque não estão valorizando a presença do Eterno. Quando nós valorizamos a presença de Deus, nós queremos estar na presença do Senhor. Então os sinais de Deus para a nossa igreja hoje, para a nossa vida hoje, é essa: é reconhecer que o Senhor, Ele tem o controle das nossas vidas. É reconhecer que eu preciso ter uma vida de oração. E eu quero convidar, em nome do Senhor Jesus, porque assim como aquele homem virou o rosto, o rei Ezequias virou o rosto para a parede e começou a clamar a Deus, porque assim já diz no versículo seguinte, versículo 2, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. O milagre de Deus vem sobre as nossas vidas quando nós buscamos ter uma vida de oração. Os sinais de Deus, o milagre de Deus vem sobre as nossas vidas quando nós começamos a agir como o rei Ezequias agiu. Primeiramente, descer do nosso pedestal. Entendemos que não é o título, não é a influência, não é o status da tua família, não é o nome, talvez, da tua família que vai dar as coisas para você, ou tua função, o cargo que você exerce. O que nós temos que fazer diante de Deus é reconhecer que nós não somos nada sem Ele, que precisamos dEle todos os dias de nossa vida. E se eu tenho consciência de que eu preciso dEle todos os dias, rapidamente o altar da adoração, o altar da oração, ele tem que ser restaurado. E uma coisa que o Eterno ministrou ao meu coração é que muitos altares de oração precisam ser restaurados no dia de hoje. É que muitos altares de oração precisam ser levantados no dia de hoje.